Olá pessoal, gostaria de falar um pouco sobre nazismo, certo? Nesse vídeo aqui eu pretendo mostrar a vocês uma outra visão sobre o movimento nazista, correto? Como ela foi possível se instalar na Alemanha, por exemplo, como muitas pessoas foram atrás por essa ideologia. E eu escrevi um pouquinho sobre ela também, e vou compartilhar com vocês aí um pouco, certo? Primeiro, existe uma frase bem conhecida no mundo da literatura, da política e tudo mais, que se diz: nada está em voga na política de um país sem antes estar em sua literatura. O que significa? Significa que primeiro há uma mentalidade, um tipo de pensar dentro da população, essa coisa evolui, vai para os intelectuais, e depois dos intelectuais, que aparece na sua literatura, tudo que é escrito, vai para a política, correto? Esse é mais ou menos que funciona. Está na mentalidade de uma pessoa, depois vai para o mundo político. E é exatamente o que aconteceu. O nazismo foi mais um subproduto de tudo que as pessoas pensavam dentro da Alemanha, correto? Vou começar primeiro por Otto von Bismarck, correto? Lá para 1800 e pouco, século XIX, a Alemanha conseguiu chegar ao seu segundo Reich conhecido, certo? O primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico, o segundo foi Bismarck, e o terceiro foi o conhecido nazismo, certo? Mas o segundo Reich se deu por um governo forte, autoritário, que era o Bismarck, certo? Com ele chegando no poder, a Alemanha viveu seu maior surto industrial, foi um dos principais países do mundo. Principalmente industrial, competição, tudo mais, conseguiu diversas colônias. Isso daí conseguiu colocar na mente da população: poxa, esse cara tá bem, esse cara é autoritário, mas ele conseguiu fazer a Alemanha crescer. E começou a ficar na mente da população: um governo autoritário é aquilo que resolve os problemas, correto? Ou seja, os Reichs alemães se dão por estados fortes militares, certo? Os Reichs são todos esses tipos aí: militares, autoritários, fortes, tudo mais que eu falei. E também naquela época o pessoal não era muito chegado a judeu, correto? O pessoal, desde a Europa medieval e tudo mais, viam os judeus como um povo mais atrasado. Por quê? Porque esse povo não seguiu a Jesus Cristo. E todo mundo pensava que eles também foram o povo que traiu Jesus, e por isso ele foi crucificado. Essas coisas, essa história você já deve conhecer, né? Mas durante o período muitas pessoas não gostavam de judeus. E na Alemanha, que não era diferente de outros países, eles eram usados como bode expiatório, correto? Era um bode expiatório para tudo. Eu estou ruim aqui, eu fui traído, né? É a culpa de um judeu. Eles sempre usavam para qualquer coisa, certo? Mas não era uma coisa terrível, não era violência física, não era nada desse tipo, certo? A Alemanha, inclusive, ela estava conseguindo chegar a uma miscigenação com os judeus, estava tudo se misturando ali. Mas ainda existia um remanescente de pessoas que não eram muito chegados a eles, certo? Por isso eram tanto antissemitas. Também se deu, no segundo Reich, um bom nacionalismo, certo? Na Alemanha existia o nacionalismo, o pan-germanismo, depois eu falo sobre isso. Mas eles eram bem nacionalistas. Não gostavam de estrangeiros, como no caso dos judeus, como eu já falei. Gostavam do seu país, queriam ficar nele, não queriam mais nada interferindo. O que mais dá pra dizer? É isso daí. E na literatura também começou a aparecer nessa época pessoas falando sobre raça ariana, sobre os germânicos deveriam ser diferentes de todos. Eles tinham uma raça superior aos demais, eles se viam como superiores. Tinha pessoas que já ficavam falando sobre Heil Hitler. Heil para ser... Não, Heil Hitler não, mas Heil para os seus líderes. De algumas seitas. Muitas seitas políticas, muitas seitas começam com movimentos esotéricos e se evoluem para movimentos políticos. Daí com o nazismo aconteceu isso, depois eu vou explicar porquê. Mas também tem o caso do comunismo, né? Tem um livrinho aqui, Marx e o Satã. Era Karl Marx um satanista? Desculpe. Aqui ele fala um pouquinho sobre satanismo e que Marx era um satanista e como ele conseguiu evoluir sua teoria com base nisso daí. Mas enfim, as coisas continuaram até a morte de Bismarck e começou a dar... Não tínhamos um líder autoritário ainda na Alemanha. Todo mundo ainda pensava no, mas não tinha chegado a época. E veio a Primeira Guerra Mundial. Existe outro livro que depois eu vou mostrar aqui que fala sobre como a Primeira Guerra Mundial contribuiu para a ajuda dos alemães chegarem na Segunda. Como se deu um sentimento de revanchismo e tudo mais. Como evoluiu essa coisa. Não sei se a câmera está bem focada, mas enfim. Bom, na Primeira Guerra Mundial todo mundo sabe que a Alemanha perde. Certo? Cria-se um ambiente de revanchismo da Alemanha e começou uma crise política, né? Como vocês sabem, aconteceu o Tratado de Versalhes. De algum dos pontos do tratado existem o impedimento de ter exército forte. Depois desse negócio aí, a Alemanha começou a fazer treinamento clandestino na União Soviética na época também. É uma coisa bem escondida, mas já está aprovado. Eles fizeram treinamento clandestino por um tempo. E enquanto isso, a Alemanha trocava tática militar com a Rússia. A Rússia deixava de treinarem soldados lá. Mas isso não é tão importante para agora. Perderam territórios, como sabe, criaram da Polônia, aquele terreno famoso da França, Alsácia-Lorena. Perderam suas colônias e pagaram indenização, correto? Isso daí foram um dos principais. Aqui tem mais, mas eu vou citar essas aqui. E a Alemanha, durante a guerra, não conseguia tanto dinheiro para poder investir. O que fizeram? Resolveram imprimir dinheiro. Na guerra, a Alemanha foi conduzida por dois generais, dois militares. Eles que fizeram a condução da Alemanha da guerra.
Ficou claro? Beleza. Ele que fez essa condução. E como não tinha mais dinheiro, o que resolveram fazer? Imprimir cédulas, certo? Aí acabou a guerra. A Alemanha estava com essa indenização toda, estava com todas as condições do Tratado de Versalhes. E também tinha essa inflação gigantesca, né? Chegou a cifra de trilhões, uma das maiores inflações do mundo. Tem até uma foto muito interessante de uma criança segurando uma nota de dólar. E do lado dela tem pilhas e pilhas de marcos, que é o dinheiro da Alemanha, certo? 3 pilhas gigantescas. Depois eu posso ver se eu acho a foto que eu mostro pra vocês. Mas enfim, a foto bem para fazer a comparação de como começou a ficar na pobreza a população. E quando você está num ambiente de crise, começa a criar violência. Criar violência ficou uma coisa normal na Alemanha, certo? Assim como o ambiente hostil que o Stalin viveu quando ele vivia no Cáucaso, quando ele era criança, ele vivia com essa situação de violência nas ruas. Isso daí também é uma boa coisa que fica incrustada na cabeça dos outros, certo? E o Hitler nasceu nesse ambiente, né? Nasceu não, né? Ele era bem mais antigo, mas ele viu esse ambiente, né? Ele foi mensageiro na Primeira Guerra também, não chegou a ser soldado, mas enfim. E se criou a República de Weimar. Essa república não conseguiu satisfazer todo mundo, certo? Os principais partidos, a população, eram todos críticos dessa república. Não conseguiu conter a inflação, coisa do tipo, e ela começou a virar outros bode expiatório para tudo que é problema. A inflação só foi contida num plano, deixa eu ver o nome, Plano Davos. Esse plano conseguiu conter a inflação, né? Diminuindo as cifras de marcos. E conseguiu fazer acontecer. Depois eu posso até mostrar para vocês um livro que explica como isso aconteceu, mas enfim. E também, durante o fim da Primeira Guerra, apareceu um boato no país que o exército alemão tinha sido sabotado, certo? Esse sabotamento foi tudo que é possível. Foi comunista, foi principalmente judeu. O judeu virou bode expiatório, nesse caso também. Ou seja, os judeus que fizeram a Alemanha perder a guerra, sabotando o exército. E aí começou, né? A Alemanha já era bem nacionalista, já se falava de pan-germanismo, que era as nações alemãs ficariam juntas. As da Primeira Guerra Mundial queriam anexar a Áustria, para ficar junto os povos alemães. Já tinham sentimento, já sentiam que eram superiores aos demais, tinham ódio, não gostavam dos estrangeiros, gostavam de francês, de inglês e tudo mais, porque perderam a guerra. Ou seja, estavam nesse ambiente hostil, né? E o nazismo e o Hitler não foi nada mais do que um subproduto dessas ideias nazistas, correto? Dessas ideias germânicas, me desculpe. O nazismo surgiu daí. O Hitler, para começar a falar sobre o principal líder do Terceiro Reich, bem conhecido no mundo, ele era bem totalitário, certo? Tinha um pai violento, fracassou em sua carreira como pintor. Inclusive, foi negado 2 vezes na Academia de Viena, se não me engano foi Viena, não tenho certeza. Falaram, você deveria ser arquiteto, porque os quadros dele eram principalmente de pintar prédios, fazer casas, essas coisas assim. Falaram, tente arquitetura. A pintura não é seu ramo. Ele ficou indignado, mas enfim, nunca chegou a se vingar desse pessoal, né? E começava aquela retórica toda de a Alemanha era boa até chegar os judeus. E o que mais aqui? E o Hitler também era bem nacionalista e não gostava do sistema atual, né? Tinha um ódio ao sistema, queria fazer essa mudança toda. Correto? Foi mensageiro da Primeira Guerra Mundial. E durante o seu tempo de formação ele também leu aqueles famosos protocolos dos Sábios do Sião, que era uma farsa criada pela polícia czarista para conseguir justificar uma perseguição aos judeus, os povos, tudo na Rússia, antes da União Soviética. E essa coisa começou a aparecer naquele e-mail, e o pessoal começou a ver, judeu é mesmo isso tudo aí, nós temos que acabar com eles. Aí surgiu a mentalidade hitlerista, certo? E o principal do nazismo. Muitos outros nazistas surgiram de uma sociedade secreta chamada Sociedade Thule, certo? Muitos surgiram de lá. Se não me engano, o Rudolf Hess também fez parte dela, um nazista famoso. E muitos chegaram de lá. O que aquela seita pregava? Era uma seita de antissemita, de nacionalismo, raça ariana, suástica, usavam suástica, vinham a raça ariana. Daí surgiu os principais nomes, né? O nazismo era cheio de ideólogos também, vale dizer. E eu já falei pra vocês, né, como no caso aqui do comunismo, muitas ideias religiosas, muitas ideias políticas surgem dessas seitas esotéricas. E não é exceção. E o Hitler, ele começou sua carreira política, ele se destacou no seu meio, né? Existiu também o Partido dos Trabalhadores Alemães, que foi renomeado. O nazismo começou com o Partido dos Trabalhadores Alemães. Bem coincidência. Não, coincidência não, né? Mas enfim, chegou nesse partido e ele começou a ser o líder, certo? Ele destacou de todo mundo e o atual líder resolveu, vou passar o cargo para ele e acabou. Pronto, o Hitler assumiu o poder e começou o Partido Nazista.
começou a se conformar mais gente começou a chegar, como o Goebbels, Himmler. Goebbels era, no caso, o propagandista, né? Esse cara também foi importante para fazer a nazismo conseguir crescer, que fazia uma propaganda bem chamativa. E deixa eu ver aqui mais. É claro, e o resto continua, né? O nazismo começou a criar uma ala paramilitar, como a SA. Tinha a SS, que era a guarda pessoal do Hitler, depois ela começou a sair, começou a virar um grupo mais independente. E o nazismo começou aí, teve uma certa crescidinha, até que o Hitler começou a ver o que estava acontecendo na Itália, né? Os nazistas estavam vendo o que estava acontecendo na Itália. Teve a marcha sobre Roma, certo? Mussolini assumiu o poder. O que eles pensaram? Eles pensaram, vamos também fazer uma marcha sobre Berlim e assumir o poder. Não deu certo, os caras foram presos. Certo? Foram presos, foi uma tentativa frustrante, foi terrível, foi uma idiotice mesmo. Essas seitas aí de totalitárias são todos um bando de idiotas na essência, adoro fazer idiotices, sei lá porquê. Depois posso mostrar umas idiotices nazistas aqui, que eles cometeram por idiotice, que mais eu posso dizer. Mas enfim, foram idiotas e pensaram que iam conseguir tomar a Alemanha toda, foram presos, mas eles já eram destacados, né? O Hitler já era destacado, já possuía aquele discurso, né? Aquele discurso nacionalista contra o sistema da República de Weimar, contra a inflação e a crise geral da Alemanha. A inflação destruiu. Era anticomunista também nessa época. Pedia um Estado forte para os trabalhadores, para quem trabalha. E era contra o capitalismo, era muito destacado, mas ele não gostava muito desse sistema. E tinha uma política revanchista, né? Uma revisão do Tratado de Versalhes para acabar com tudo isso. Esse é o discurso do Hitler antes da sua prisão, certo? Antes da crise de 29, antes de tudo. Foi o seu discurso no começo. Agora, pós-prisão, ele deu uma pequena mudança, mas não totalmente. O partido, nesse período, ele ficou ilegal. E o Hitler na cadeia não ficou o tempo que era necessário, né? Porque ele já era destacado, já um político de renome, e não acabou conseguindo um afrouxamento na pena. E saiu antes do que deveria. E nesse tempo ele escreveu Mein Kampf, onde mostrou toda a sua ideia, toda uma autobiografia, toda a ideia nazista, e está lá registrado. Após a prisão ele foi lá e concluiu o livro. Mas, depois dele sair da prisão, foi lá para quase 29, e vocês sabem o que aconteceu, né? A tal depressão, crash da bolsa. Com isso, eles tiraram o discurso da inflação, porque a inflação foi contida para aquele plano Davos, que eu já falei para vocês. Davos. E começou a falar sobre a crise de 29, né? Que isso daí era uma invenção, que os judeus estavam por trás disso, que eles eram especuladores e tudo mais. E o discurso dele saiu da inflação e foi para a crise de 29. Como combater? A crise estava gerando desemprego. Nós temos que fazer um governo para o trabalhador, para tudo. E esse chegou ao seu discurso, né? E ele começou a dar mais enfoque anticomunismo, correto? Principalmente porque também a população estava vendo o que estava acontecendo na União Soviética. Era matança generalizada. Era a Polícia Secreta Tcheca fazendo matanças generalizadas, o que acontecia lá. Isso dava um temor ao pessoal, e Hitler não era a favor disso, começou a falar, pregar anticomunismo. Aí tinha tudo, antissemitismo, anticomunismo, e também por aquela ideia de que judeus e comunistas eram o mesmo tipo, certo? Tinha uma ideia que os bolcheviques eram judeus, era um bolchevismo judaico. Que foram eles responsáveis pela Revolução Russa, e negócio de protocolo sábios do Sião, tudo se misturou nessa ideia, e começaram a associar o comunismo a judeus. O caso é, muitos judeus eram comunistas, mas nem todos os bolcheviques eram judeus, né? Alguns eram de lá e acabaram por chavanizando que todos eles eram judeus. E aí começou esse ódio, certo? Mas enfim, começou a subir nas pesquisas, né? Começaram a chegar as eleições, o nazismo começou a crescer. No caso das eleições, vamos supor que tem 100 cargos no parlamento. Se há um partido, tinha um partido social-democrata, centro nacionalista, tinha o partido comunista, provavelmente dito. Se o partido nazista obtesse, por exemplo, 30% dos votos, ele teria direito a 30 cadeiras no parlamento de 100. Se o partido comunista obtivesse 20%, teria 20 cadeiras. E assim por diante. Era assim que era definido. Mas não era de 100, era de 500 e pouco, 400, não lembro exatamente o número de parlamentares que existia. Mas era isso. Era assim que funcionavam as eleições. Isso já era uma coisa bem... não tem nada muito o que dizer. Certo? E acabou acontecendo essas sucessões, crítica pra cá, crítica pra lá. O Hitler está com seus discursos, era um discurso forte. Se você ver mesmo como ele fazia o seu discurso, era uma emoção que ele entonava, era um gesto, ele fazia gestos de tudo que é tipo. Posso até mostrar depois pra vocês aqui os gestos que ele fazia. Vou pegar agora. Espera. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Isso aqui no caso é a biografia do Hitler, Johann Fest. Aqui achei.
Conseguem ver? Não. Não sei como é que está ficando a imagem e o som porque eu tô gravando no celular. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Mas era isso, mais ou menos. Só achar rapidinho. Se não quiser, adianta o vídeo. Ou que demora pra achar. Tem bastante machinho. Ó. Ele tinha uma gestificação bem assombrosa, bem escandalosa mesmo. Mas era assim, ele subiu nos discursos e acabou perdendo as eleições pra chanceler. Não, chanceler não, pra ministro. Primeiro-ministro, né? No caso, aqui no Brasil é presidente, mas em outros países, como é uma democracia parlamentarista, são 2 cargos, né? O chanceler e o primeiro-ministro. Esses 2 cargos aqui no Brasil são que é o presidente. E cada um tem suas funções, dependendo da Constituição vai ter suas funções já denominadas, né? E no caso aqui da Alemanha, existe o primeiro-ministro, que na época que o Hitler começou a assumir a chancelaria era o do Hindenburg, acho que é assim o nome dele. Ele era o primeiro. E o pessoal começou a ver o Hitler, né? Que era um cara que estava subindo demais. Eles tinham aquelas tropas de assalto que eu já mostrei a vocês, a SAS, tinha também os capacetes de aço. Não, capacete de aço. Eu acho que é isso. Se eu errei, eu boto depois a correção, desculpa. Mas enfim, eles já faziam assaltos de lá, faziam repressões. Eram os skinheads, vamos dizer assim. Os nazistas também faziam sua repressão, né? E o que eles pensaram? Bom, quem teve essa ideia foi o Franz von Papen, né? Que era o ex-chanceler do Reich antes do Hitler chegar. Ele era o chanceler e era uma pessoa bem popular, né? Ele teve que fazer diversos cortes de gasto. A Alemanha, depois da Primeira Guerra, também ela conseguiu um ganho popular que foi a Previdência, né? Ele começou a fazer esses cortes, porque a Previdência custava muito dinheiro. E a Alemanha estava com um negócio de inflação. Mas enfim, eles conseguiram fazer essa conquista. Os trabalhadores, à custa de muita acusação. Não, o que eu tô falando? Mas enfim, esse cara foi bem popular. Fazia repressão, inclusive, proibia a greve, essas coisas. E no final ele teve a ideia. Como é que nós vamos combater esses nazistas? Ah, eu tenho uma ideia. Vamos dar para ele o cargo de chanceler. Eles vão conseguir o que querem, eles só querem a chancelaria, não querem mais que isso. Um grande erro, porque o nazista era psicopata. Psicopata quer poder, quer mais. Não adianta negociar. Não adianta fazer negócio com esse tipo de gente. Eles querem mais e mais e mais e vão atacar, vão destruir. E eles tinham só as suas tropas paramilitares, as tropas de ataque, de combate. E eles acharam que iria dar uma calmaria nesse pessoal se desse o cargo de chanceler, o que não aconteceu, né? No caso, passou o tempo, o Hitler foi nomeado chanceler e pronto. Aí começou um festejo, né? O Goebbels ele começou a organizar marchas e marchas, passeatas, né? Melhor dizendo, para festejar o ganho, o triunfo nazista, que foi a chegada da chancelaria. Enfim, tudo que nós vimos foi que que a população alemã já tinha uma ideia, já tinha uma ideologia de que eles queriam ouvir. Do que eles queriam, né? Um discurso anti-Estado, queriam isso, uma coisa, aquilo. Tinha um discurso anti-Tratado de Versalhes e eles queriam ouvir isso, né? E os nazistas eles chegaram direitinho no ponto que a população queria. Por isso começaram a subir direito. Foi esse o discurso. O nazismo foi um subproduto das ideias já bem colocadas. E ele chegou na chancelaria e estava tudo certo. Só que eles queriam tomar o poder. Então aconteceu um certo casinho aí, um caso que eles conseguiram demonstrar que é necessário. Depois eu explico, vamos começar primeiro o que aconteceu. Existia um cara que era um idiota, né? Tem que ser um idiota. Ele tinha uma simpatia pelo comunismo, mas não era comunista, não pertencia a partido nenhum. O que ele fez? Ele botou fogo no parlamento do Reichstag, o parlamento alemão. Por que ele fez isso? Porque era idiota. Ele botou fogo apenas para aparecer, não sei direito, não lembro exatamente. Mas enfim, o que tem que saber é que ele colocou fogo no Reichstag. E começou a ser associado isso a comunistas. Foram os comunistas que planejaram isso. Por quê? Porque já sabe, né? Como eu já falei pra vocês, o que estava acontecendo na União Soviética. Era matança, era aquilo, tudo. Era Lenin no comando, Trotsky, toda aquela disputa. Era uma matança generalizada que acontecia. E não era difícil de você conseguir provar isso. Muitos conservadores também não gostavam dos comunistas, porque achavam que eles iam fazer isso. O discurso comunista era o quê? Anti-empresariado, anti-burguês. E esse pessoal tudo não gostava desse discurso, né? Normalmente porque eles também eram bem conservadores, católicos e comunistas tinham um discurso diferente. Então não foi difícil convencer as pessoas de que era necessário estipar os comunistas. Não foi difícil acreditar nessa teoria nazista, de que os comunistas estavam atrás do incêndio. Aconteceu,
O que aconteceu? O partido foi botado na ilegalidade e começou uma perseguição. Antes mesmo da ilegalidade já começava essas tropas de assalto a fazer perseguição, tortura, mano. Nesse período começou a surgir também os primeiros campos de concentração. A tortura normalmente era espancamento, tá? Espancamento, morte, invasão de centros de... Como é que eu vou dizer? Tá na cabeça, mas sabe quando tá na ponta da língua, você não consegue dizer a palavra. Centro de convenção, de reunião dos comunistas. Tudo isso foi perseguido, foi tomado pelos nazistas. Eles conseguiram o primeiro passo, né? Que era acabar com o Partido Comunista. E nesse mesmo tempo apareceu um projeto de lei, da Lei Plenipotenciária, não lembro direito o nome, que era para o Hitler começar a fazer um governo através de decretos. Esse negócio foi aprovado, eles conseguiram essa aprovação, e aí começou mais perseguição, né? Começaram a perseguição a social-democratas. A mesma coisa aconteceu com eles, que era o que? Matança, tortura, trancafiamento em campos de concentração. E depois começaram a partir para o Partido de Centro. O Partido de Centro ele só cedeu com uma autodissolução. Eles só queriam primeiro que... Era um partido bem católico, tá? Era um dos partidos mais queridos da Alemanha. E no caso, o que eles esperavam era um tratado... Como é que era? Eu esqueci o nome. Era um tratado de... Eu esqueci o nome, estava na cabeça, mas eu esqueci. Mas enfim, era um tratado de não agressão, de apoio, não bem apoio, sobre católicos e o regime, né, para combater o comunista. Foi bem ingênuo da igreja, porque eles eram piores ainda. Não, o comunista é pior, né, não sei. Mas enfim, acabou tendo esse tratado, é bem conhecido inclusive, e o Partido Centro se dissoluiu, certo? Muitos começaram a entrar no Partido Nazista, e depois começou para o Partido Nacionalista, Partido Popular, Partido de Estado. Os demais partidos todos começaram a se dissolver também, a uma autodissolução, e acabou criando-se o que? O unipartidarismo, ou seja, o autoritarismo, aquele governo forte, aquela propaganda toda nazista, e aí era uma coisa muito suspeita, né? A população tanto queria não, né? Com o tempo da chancelaria começaram a ver a violência crescendo, começaram a ver tudo aquilo, o pessoal começou mais a votar em nazista por medo, né? Nos finais, assim, eles começaram a fazer isso por medo, medo de comunismo, medo que podia acontecer. Era mais por temor ou porque não tinha outra opção, né? Não gostava já de social-democrata, não gostava de comunismo, não gostava de outros partidos, gostavam dos nazistas. Mas assim, durante a ameaça, os nazistas conseguiram subir mais ainda na carreira, né? Teve o incêndio de Restart, já falei. E após isso teve a morte do primeiro-ministro, né? O Hindenburg. O que aconteceu depois? Fizeram um plebiscito, a população se aceitariam que o cargo de chanceler se unisse ao cargo de primeiro-ministro. O resultado foi aprovado. E aí temos o início do Terceiro Reich, né? Que a Alemanha chegou. Ou seja, tudo que eu já falei aqui sobre um subproduto da Alemanha, começou a chegar à população, começou a chegar aos intelectuais, chegou à política. E eles começaram a ascender o poder, certo? Eu falei que ia mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Esse livro aqui é importantíssimo, que vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial e o nazismo, como foi possível, como a Primeira Guerra Mundial conseguiu botar as bases para a Segunda, como conseguiu uma ascensão de nazista e tudo mais. Esse outro aqui é só um livro de comparação, tá? Esse aqui dá um resumo de cada regime. Mas enfim, aqui dá pra ver um pouquinho sobre o nazismo. Também tem outro que é Os Ditadores, que é bem interessante. Mas eu preferi esse porque eu achei mais facilzinho. E tem aqui a coleção importante, do Richard Evans. Esse aqui no caso é o primeiro volume, A Chegada ao Terceiro Reich, mais dois livros que são o dobro desse daí. Esse aqui eu vi a capa, foi rasgada, mas enfim, perdi. Tive que jogar fora. E é isso mais ou menos. De todos os livros, acho que o principal é o do Richard Evans, certo? E na biografia do Hitler. Esses aqui, se você tiver em sua biblioteca, você vai saber muita coisinha. Vai ter um bom conhecimento sobre o nazismo, sobre política e tudo mais, e sobre um dos principais capítulos do século XX. Um dos piores capítulos do século XX, né? Mas um dos principais acontecimentos também. Depois eu continuo, se eu quiser fazer outro vídeo. Vão depender de como é que esse vídeo vai se comportar, e é isso. Falou!